Bem-vindos à aula de seção cônicas, onde a gente vai ver a identificação de cônicas através de dois exemplos. Então, no primeiro exemplo, a gente vai considerar a equação 2x² menos 4xy menos y² menos 4x menos 8y igual a menos 14. Essa equação ela pode ser escrita na forma matricial x transposto a x mais kx igual a menos 14, onde A é a matriz 2 menos 2 menos 2 menos 1, K é a matriz menos 4 menos 8 e X é a matriz das variáveis. Como A é uma matriz simétrica, podemos encontrar uma matriz diagonal D e uma matriz ortogonal P, tal que A pode ser escrita da forma PD, P transposto. E essa equação matricial pode ser reescrita na forma x' transposto dx' mais kpx' igual a menos 14, onde x' é a nossa mudança de variáveis p transposto x. Então vamos encontrar essas matrizes P e D. Então primeiramente vamos encontrar os autovalores da matriz A. Então para isso vamos calcular o polinômio característico de A, que é o determinante de A menos lambda I, que é igual ao determinante dessa matriz, e o determinante dessa matriz é esse. Esse polinômio pode ser reescrito nessa forma lambda ao quadrado menos lambda menos 6, cujas raízes são menos 2 e 3. Então, portanto, os autovalores da matriz A são menos 2 e 3. Agora, para cada autovalor, a gente vai calcular o autoespaço associado. Então, primeiro, para o autovalor menos 2, o autoespaço associado é a solução desse sistema aqui. Reparem que o 2, menos 2, o menos 2 e o menos 1 são os coeficientes da matriz A. E eu estou subtraindo na diagonal principal o autovalor menos 2. Então, o sistema que eu tenho que resolver é esse sistema aqui. A solução desse sistema é x2x com x em R. Então, esse é o meu autoespaço. Eu posso escolher qualquer cara aí dentro, não nulo, que vai ser meu autovetor. Então, para x igual a 1, a gente tem que o autovetor que nós escolhemos é 1, 2. Esse autovetor ele não serve para a gente porque ele não tem norma 1. A nossa matriz ortogonal, além do produto interno entre as colunas serem 0, o produto interno de cada coluna consigo mesmo tem que ser 1. Cada coluna vai ter que ter norma 1, então eu tenho que normalizar esse vetor. Então o vetor que a gente vai usar é o V chapéu, que é 1 raiz de 5, 2 raiz de 5. Agora a gente vai fazer o mesmo processo para o autovalor 3. Então a gente tem que resolver o sistema de, novamente, os coeficientes da matriz A, só que agora na diagonal principal eu estou subtraindo o autovalor 3. Então eu tenho que resolver esse sistema. A solução desse sistema está aí. São os pontos da forma menos 2y com y em R. A gente escolhe o y igual a 1. Então o autovetor que a gente escolhe é o w menos 2, 1. Esse autovetor não convém para a gente, porque ele não tem norma 1. Normalizando ele, a gente chega no w chapéu, que é o menos 2 raiz de 5, 1 raiz de 5. De posse desses dois autovetores, nós já podemos formar nossas matrizes P e D. Na matriz P, a primeira coluna dela vai ser o autovetor V chapéu. Então, na minha matriz D, que ela é diagonal, na primeira coluna eu vou ter o autovalor correspondente ao V chapéu, que é o menos 2. Na segunda coluna da P, nós temos o autovetor W chapéu. Então, na segunda coluna da D, a gente tem que ter o autovalor que o W chapéu está associado, que é o 3. Então, assim a gente forma a matriz P e matriz D. E assim a gente consegue calcular a matriz KP. Então, eu multiplico aquela matriz K do começo pela essa matriz P e obtenho essa matriz menos 4 raiz de 5 e 0. Então, aquela nossa equação, a gente consegue reescrever ela tomando x', a matriz que tem coordenada x' e y', na forma menos 2x' ao quadrado mais 3y' ao quadrado menos 4 raiz de 5x' igual a menos 14. Aqui os coeficientes do x' quadrado e do y' quadrado são justamente os coeficientes da matriz D. O coeficiente do x' é o coeficiente da matriz Kp
E aqui o zero é o coeficiente do y', por isso que ele não aparece nessa equação. Agora, a gente vai completar quadrados para o x'. Então, os termos que contêm x' é o menos 2x' menos 4 raiz de 5x'. Por conta desse sinal de menos, eu vou colocá-lo em evidência. Então, essa expressão com o sinal de menos em evidência fica nessa forma. E agora eu vou completar quadrados aqui dentro. Então, para completar quadrados, o que eu tenho que fazer? A expressão, eu vou ler ela como se tivesse o quadrado do primeiro. Então, se o quadrado do primeiro é 2x' ao quadrado, o primeiro termo tem que ser raiz de 2x'. Agora eu tenho que ter mais duas vezes o primeiro, que é o raiz de 2x', vezes o segundo. Então, esse termo aqui inteiro é o primeiro vezes duas vezes o segundo. Então, o que eu tenho que fazer com esse termo para descobrir quem que é o segundo termo? Então, aqui eu tenho duas vezes o primeiro, o segundo termo é esse que está dentro do parênteses. Então, eu pego esse termo e divido por 2 e pelo primeiro termo. Se a gente faz aqui as contas, obteremos que o segundo termo é raiz de 10. Então, para completar o quadrado, o que eu devo fazer? Somar raiz de 10 ao quadrado, porque na expressão eu não tenho raiz de 10 ao quadrado. Então, eu vou somar e subtrair raiz de 10 ao quadrado. Então, esses três termos aqui juntos formam um quadrado perfeito. Então, esse quadrado perfeito aqui, ele está sendo composto por esse e esse termo. Esse e esse termo. Ainda sobrou esse termo aqui, o menos raiz de 10 ao quadrado. Só que por conta desse sinal de menos, ele fica mais 10. Então é assim que a gente faz para completar o quadrado. E esse 10 aqui está completando esse quadrado perfeito. Agora a gente vai fazer uma mudança de variáveis. Então quem está aqui dentro do parênteses sendo elevado ao quadrado, a gente vai dividir ele por raiz de 2, porque raiz de 2 é o coeficiente do x', e vamos chamar esse cara de x duas linhas. Isso é, eu multiplicando x duas linhas por raiz de 2, eu obtenho justamente o que tem aqui dentro do parênteses. Eu acho que esse método acaba sendo mais fácil para fazer a segunda mudança de variáveis. Então, olha só, o coeficiente que está no x' é o mesmo coeficiente que vai aparecer aqui no x duas linhas. Então, esse termo aqui dentro do parênteses eu vou substituir por raiz de 2x duas linhas. Então, esse termo aqui, que a gente se propôs ao completar o quadrado dele, como que ele vai ficar então com essa segunda mudança de variáveis? Menos, abre parênteses, raiz de 2x duas linhas ao quadrado, mais 10. O y' a gente não precisa completar quadrados porque ele não tem o termo linear, então a gente já pode identificar a nossa cônica. Então, para essa segunda mudança de variáveis, podemos escrever a equação menos 2x duas linhas ao quadrado, mais 3y' ao quadrado, menos 4 raiz de 5x' igual a menos 14, como sendo menos 2x duas linhas ao quadrado, mais 3y' ao quadrado igual a menos 24. Dividindo ambos os lados da equação por menos 24, obtemos que a nossa cônica é a x duas linhas ao quadrado dividido por 12 menos y' ao quadrado dividido por 8 igual a 1. Então, agora a gente consegue identificar essa cônica como sendo uma hipérbole. No próximo exemplo, vamos considerar a equação 4x² menos 20xy mais 25y² menos 15x menos 6y igual a 0. A gente pode escrever na forma matricial x transposto a x mais kx igual a 0, onde A. Como que a gente vai formar a matriz A? Então, na diagonal eu tenho os coeficientes do x² e do y², e na outra diagonal eu tenho metade do coeficiente do termo cruzado. A matriz K são os coeficientes do x e do y. Então, assim que a gente forma as matrizes A e K, e a matriz X é a matriz das variáveis. Aí, de novo, como é simétrica, ela pode ser escrita da forma PD, P transposto, e depois essa equação matricial pode ser reescrita da forma x'T
de x' mais kp x' igual a zero, onde x' é a nossa mudança de variáveis. Então, novamente, a gente vai encontrar quem são as matrizes P e D. Então, encontraremos os autovalores dessa nova matriz A. O polinômio característico da matriz A é o determinante de A menos o nome da I, o determinante dessa matriz aqui. Esse determinante é igual a esse número aqui, esse polinômio, que pode ser escrito da forma lambda ao quadrado menos 29 lambda. As raízes são 0 e 29, então esses são os autovalores da matriz A. Então, para cada autovalor, a gente vai encontrar o autoespaço. Então, primeiro para o zero, o V0 é a solução desse sistema aqui. Novamente, aqui, esses daqui são os coeficientes da matriz A, e na diagonal eu estou subtraindo o zero. Então, o sistema que eu quero resolver é esse daqui. Então, a solução desse sistema é o V0, que são os vetores da forma 5y, 2y com y em R. Então, a gente pode escolher qualquer cara aí dentro no nulo. Tomando y igual a 1, a gente escolhe o V igual a 5, 2, que novamente não resolve o nosso problema. Mas basta normalizarmos. A norma desse vetor é raiz de 29, então basta dividir por raiz de 29. E esse vetor agora serve para os nossos propósitos. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o alto valor 29. Então, novamente, o sistema que a gente monta, os coeficientes da matriz A, a gente está subtraindo 29 na diagonal principal. Então, o sistema que a gente vai ter que resolver é esse daqui. A solução desse sistema é o V29, que é igual a menos 2y, 5y com y em R. Então, são os vetores dessa forma que fazem parte do autoespaço. A gente pega qualquer cara não nulo aí dentro, vai ser um autovetor, por exemplo, menos 2, 5, que é tomando y igual a 1, que não serve para a gente, mas basta a gente dividir pela norma dele, que também é raiz de 29. Então, o W chapéu vai ser o menos 2 sobre 29, 5 sobre 29. Então, agora, como nós temos os dois autovetores unitários, podemos escrever quem é a nossa matriz P e, consequentemente, a D. Então, a nossa P, a primeira coluna vai ser o V chapéu. Então, na primeira coluna da matriz A, eu vou ter o autovalor que ele está associado, que é o zero. Na segunda coluna da matriz P, eu tenho o W chapéu. Então, na segunda coluna, eu vou escrever o autovalor que ele está associado, que é o 29. Então, agora, como a gente tem a P, a gente consegue calcular que tem a KP, que é menos 15, menos 6, que é a matriz K, vezes essa matriz que é a matriz P. Então, a matriz KP é menos 3, raiz de 29 e 0. Então, agora, a gente pode escrever a nossa equação, escrevendo x' igual a x' e y, as nossas novas variáveis, como sendo, eu quis escrever aqui para ficar claro, como esse coeficiente aqui é zero, então o coeficiente do x' ao quadrado é zero. O 29 é o coeficiente do y' ao quadrado, esse termo aqui, o menos 3 raiz de 29, é o coeficiente do x', e o coeficiente do y' é zero. Então, essa equação aqui, ela já está pronta, porque eu tenho esses dois termos igual a zero. Passando o x' para esse lado e dividindo por 3 raiz de 29, a gente encontra que o x' é igual a raiz de 29 sobre 3 y' ao quadrado, que é a equação de uma parábola. Espero ter ajudado vocês com esses dois exemplos. Então, até a nossa prova. A prova vai estar simples, extremamente simples para aquela pessoa que fez a lista de uma maneira correta. E para aquela pessoa que somente entregou a lista, a prova vai estar extremamente difícil. Então, até a nossa avaliação.